começando agora a nossa aula 7 do módulo 3, onde a gente vai compartilhar aqui sobre um sistema que gera vida. Esse é o tema de hoje e eu queria muito, sei que a expectativa é grande para a gente aprender sobre algo. Eu tenho um carinho muito especial com essa aula, porque essa aula é uma aula que fala de algo autoral, de algo que eu digo que eu recebi sobre esse sistema. A gente viu tanta coisa sobre desenvolvimento e sabemos que existe ainda muito mais, com certeza, né? Existe, como vimos, um refinamento no estudo do desenvolvimento humano. Então, a gente cada vez é possível conhecer mais, mais profundo, colocar uma lupa maior nos processos de desenvolvimento humano, e isso é algo extremamente fantástico. No entanto, existem algumas coisas que são básicas. E nessa aula eu vou te apresentar o que eu não posso chamar ainda de uma teoria, mas de algumas ideias que eu realmente acredito ter encontrado aqui um segredo do coração de Deus para fazer com que seja gerado vida, né? Porque de fato o desenvolvimento é um sistema e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso aí, nosso papo vai ser sobre esse assunto, um sistema que gera vida, né? Então, nós cremos absolutamente que Deus, ao criar o ser humano, nos fez de maneira sistêmica, nos fez necessários, carentes, necessitados de uma diversidade de informações, mas, ao mesmo tempo, ele já disponibilizou as informações que são realmente necessárias para nós, elas já estão aí. O que a gente precisa não é algo que a gente vai ter que gastar muito dinheiro para ter, na maioria das vezes, mas é algo que já está no nosso dia a dia, algo que já faz parte do nosso cotidiano. E eu quero compartilhar com você hoje, né, um pouquinho disso que é um sistema que gera vida. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou me diminuir aqui um pouquinho para mostrar essa figura, é o entendimento que dentro desse grande sistema do desenvolvimento humano, que vai nos dar, ao final de 5 anos, 1 ano de vida, 10 anos, 30 anos, 50 anos, uma pessoa, um ser humano, com características próprias, com quantidades de capacidade, habilidade, possibilidade próprias, individuais, tem a ver com uma jornada de ganhos e perdas. O tempo inteiro a gente está fazendo essa troca, esse movimento que eu quero trazer dentro desse conceito de uma balança química. Sabe? Lembra que a gente falou lá do átomo, né, da célula, dos micro-octilhões de átomos que existem nas células, que vão formar os sistemas, os órgãos. Vimos tudo isso aqui nesse módulo. Dentro de cada uma dessas comunicações existem químicas, né? Químicas, os hormônios são esses que vão fazer esse papel e outras substâncias, né? Vitaminas, proteínas, nutrientes, coisas que vão nos compor. Nós somos uma balança química. Se a gente fosse reduzir o ser humano, né, ao que ele representa, a gente podia fazer aí uma quantificação. Tanto pode que faz, né? Faz de que maneira? Deixa eu ver se assim fica melhor. Estou tentando achar um jeitinho aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Assim fica melhor? Eu acho que sim. Nós poderíamos, e fazemos isso hoje em dia, né? A fisiologia faz muito isso, a medição aí das nossas químicas. Então, você vai fazer um exame laboratorial e você vai ver exatamente a quantidade de ferro, né? A quantidade de colesterol, a quantidade que você tem de vitamina D, A, E, tanto K, né? Todas as outras substâncias, os hormônios, a testosterona, a ocitocina, tantas coisas que a gente já pode medir, né, de verdade, saber de verdade o quanto a gente tem. E isso serve, inclusive, para que a gente possa perceber. Às vezes, eu estava recentemente acompanhando minha mãe, que já está perto dos 80 anos, e ela começou a ter um processo de queda. Caía muito fácil, né? Desequilibrava muito fácil. E aí a geriatra que acompanha pediu os exames de rotina. Quando os exames chegaram, o que ela identificou? Que faltava ômega 3 o suficiente para que ela
pudesse ter o equilíbrio. Olha que coisa fantástica, né? Um conhecimento que viabiliza você saber que na balança química da minha mãe estava faltando ômega 3 e por essa razão ela estava tendo queda. Gente, isso é algo. Se você não pode chamar isso de sobrenatural, eu não sei. Eu acho isso tão incrível. Tão incrível. Por exemplo, a questão da vitamina D é uma outra, né? Às vezes, uma fraqueza, às vezes até tristeza muito profunda que a pessoa está vivendo, meio que não tem motivos, aparentemente, no ambiente para aquilo. E aí você vai verificar, tá com a vitamina D muito baixa. Também o ferro, né, que impacta muito. A falta, às vezes, de um desejo, de uma busca, a testosterona está baixa. Falta de energia no homem também, testosterona baixa. Então, quando a gente pensa, e aqui eu fico mega empolgada com isso, nós nos reduzimos, né? E não falando isso no sentido de diminuir, mas no sentido de colocar uma lupa a uma balança química. Tudo que a gente faz de alguma maneira, vai fazer uma troca química. A gente oferece química e a gente recebe química. Exemplo, uma coisa muito simples, né? Você tem um animal de estimação, um pet hoje em dia, aquele animal que você cuida, há uma troca ali daquela criança ou daquele adulto com aquele animal, né? Você oferece ocitocina e você recebe ocitocina. Você oferece serotonina, dopamina naquela troca, naquela experiência. Às vezes, através do sentido da visão, do olhar, né? Estudos falam sobre isso, que quando você olha para o animal, você ativa nele, com aquele olhar de amor, uma série de químicas ligadas a esse vínculo afetivo. Também recebe, né? O toque, né? O tato, quando você acaricia e se sente acolhido pelo animal e pelas pessoas. Eu estou dando esse exemplo aqui do animal porque me veio aqui em mente enquanto a gente desenvolve aqui a aula. Eu tenho a sensação que estou de fato falando com vocês, né? Me lembrei desse exemplo aqui de um estudo recente que eu vi, onde acontece essa troca. Então, na microinstância das nossas experiências, dos nossos 5 sentidos no mundo, esses que vão nos construir, esses que vão ser o canal para que as nossas experiências aconteçam e a gente seja construído. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Então, oferecemos química e recebemos química. Sempre vai haver essa balança, essa história onde a gente está ali fazendo esse movimento. Então, por isso, a nossa atenção, não só, né, na nossa jornada individual, mas como guardiões para o tipo de balanceamento químico que os nossos filhos estão vivendo. E aqui é importante dizer alguma coisa aqui que durante muito tempo não sabíamos. Achávamos que todos eram iguais, quimicamente também. E hoje já sabemos que não. O DNA é único, sabemos também que a nossa biologia é única, advinda desse DNA, daquilo que foi sendo configurado na história de desenvolvimento desse bebê, de tudo que foi colocado ali, do que a mãe conseguiu colocar, o ambiente conseguiu colocar, vai ser único. Então, eu tenho 3 filhos, cada um deles já me veio biologicamente de uma maneira. Uns, se eu fosse fazer um rastreio químico, né, um rastreio ali celular, eu ia encontrar células mais propícias a lidar, né, mais neurogênicas, assim, se eu posso dizer, ansiogênicas, porque são mais sensíveis ao ambiente. Então, sentem mais as coisas, outros menos. Então, aqui eu não vou dar aula sobre isso, não é a intenção, porque não é a ideia na escola de formação em guardiões, mas é abrir o seu entendimento para você perceber que cada criança, cada ser, ele tem uma balança química diferente, em primeiro lugar, não só pelo que ele vai receber, mas pelo que ele já traz, pelo que ele já recebeu. Por muitas vezes eu pensava em relação a alguns dos meus filhos, meu Deus, será que eu errei tanto com ele? Sabe? Claro que errei, porque a gente sempre vai errar, mas muito do que eu vejo não tem a ver com os meus erros, tem a ver com aquilo que eles trouxeram, com as características biológicas e fazendo uma lupa químicas, né? Se eu fosse fazer um rastreio químico celular, se eu fosse medir cada substância, eu iria verificar a presença de mais dopamina, serotonina ou não em cada um.
né, de mais GABA, menos GABA, ou não em cada um, que são químicas ligadas, por exemplo, à adaptação, à resiliência, né, à felicidade, à maior tolerância com o ambiente. Estou aqui trazendo um outro conhecimento para vocês, que a gente ainda não entrou neles, vai entrar um pouquinho no módulo 5, mas o que eu quero te mostrar é que existe uma balança química e que cada criança que a gente traz, independente do ambiente, ela tem e vai ter, sim, algo que é dela. Agora, claro, é por isso que eu estou fazendo essa aula e as próximas que virão, porque eu vou te explicar profundamente, mais detalhadamente, como você pode contribuir nessa balança química, porque sim, temos um papel fundamental. Aquilo que fazemos, o tipo de relacionamento que lidamos, aquilo que oportunizamos para uma criança e para nós mesmos, vai nos dar um balanceamento químico. Né? E muitas vezes o que a gente vai chamar de doença, ou de desvio, ou de dificuldade, né? Ou de carência, tem tudo a ver com a balança química. E a partir de hoje é esse óculos que eu quero colocar em você. Eu quero te treinar, né, nesse módulo aqui, nas próximas aulas, para que você consiga enxergar a balança química, né? Mesmo que você não consiga fazer sempre um exame, mas o seu olhar de guardião possa dizer, tá faltando isso aqui. Né? Acho que está faltando uma serotoninazinha, uma dopaminazinha aqui, e por essa razão, o meu filho, a minha filha, o meu aluno, o meu liderado, a criança no meu departamento infantil, ela tem estado tão triste, tão só, ou tão agitada, excessivamente em movimento. Então, esse é o olhar que eu quero compartilhar, plantar aqui em você. E aí eu quero te mostrar algo. Esse algo, deixa eu me diminuir aqui de novo para você ver, é algo que eu desenvolvi. Eu costumo dizer sempre que recebi, porque a gente crê que somos mordomos, né? E tudo aquilo que a gente produz, que a gente desenvolve, tem origem na criação, naquele que nos compartilha todas as coisas. E estudando num período que eu estudei muito há anos atrás sobre a questão da ideação suicida, né, da desistência da vida, é um fenômeno complexo. Eu tenho alguns conteúdos sobre isso, palestras sobre isso. Na verdade, esse sistema que gera vida nasceu de uma primeira palestra que eu fiz para adolescentes sobre esse tema, tentando entender. Eu fui buscar em artigos, ver o que acontece para fazer com que um adolescente, naquele momento químico da vida, onde ele estaria com as taxas de cortisol, adrenalina, busca pela vida, né? E serotonina e dopamina super em alta, ele desiste de viver. Claro que o fenômeno é muito complexo, eu não estou aqui explicando, né, com o sistema que gera vida, o fenômeno da ideação suicida, da tentativa do suicídio, mas o que eu encontrei foi que faltavam alguns elementos centrais para desejar viver. Algumas coisas que são básicas, né? E que eu chamei de um sistema de 5 fatores. A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de sistema, várias coisas que vão influenciar, várias coisas que vão trocar. Eu ainda não estou muito satisfeita se eu conseguir, com o que eu te falei até aqui, plantar em você esse óculos sobre um olhar de conseguir enxergar, né? E às vezes eu percebo isso quando eu estou conversando com alguém, ou ouvindo um pai ou uma mãe, ou acompanhando os meus próprios filhos, entender, né? Eu leio e penso assim, meu Deus, está faltando isso aqui, está faltando descanso aqui, né? Está faltando movimento ali, está faltando pessoas, relacionamento. Então, esse sistema que gera vida nasceu exatamente dessa busca, desse conhecimento, desse estudo em pesquisa, né? E eu agora tenho trabalhado para, de fato, transformar isso numa teoria, comprovar com dados científicos de que funciona, de que de fato funciona, que existe um sistema que é capaz de gerar vida. Gente, isso aqui é algo muito precioso. Isso aqui é algo com o qual você, como pai, você pode trabalhar diariamente fazendo o balanceamento químico dos seus filhos. Criar projetos, né? Já estou te dando dicas práticas aqui. Criar projetos daqui para frente, olhando seus filhos, discernindo, meu Deus, está faltando o que aqui? Né? Disso aqui, o que está faltando? E aí trabalhar um passo a passo para construir esse caminho e oferecer para eles o balanceamento químico. Uma coisa muito importante é que eles mesmos sejam capazes de entender,
sabe? De perceber que às vezes estão parados demais, que precisam de uma movimentação física, ou estão isolados demais, que precisam de um relacionamento, ou de um tempo maior na relação com Deus, ou que talvez precisam de ter um objetivo na vida. E você, guardião, ao entender o sistema que gera vida, é capaz de começar a plantar nessa criança, nesse adolescente perto de você, esses conceitos que vão fazer com que ele seja capaz de se autorregular ele mesmo, sabe? Eu vivo isso aqui diariamente. Não tô legal, vou descer para jogar bola. Não tô legal, vou fazer alguma coisa com os meus amigos. Não tô legal, vou descansar um pouco mais, né? Vou ter um tempo com Deus. Vou fazer algo que vai balancear quimicamente. E nas próximas aulas eu vou te explicar um a um item, não fique em desespero desse sistema. Vou te mostrar na prática como é e por que é que eles se compõem e se transformam em uma balança química. Eu estou aqui apaixonada porque eu amo esse assunto. E aqui na aula de hoje eu vou passar rapidinho sobre esses 5 temas que estão aqui. O que eu descobri? Que quando eu tenho ativado saúde física, relações saudáveis, espiritualidade genuína, pensamentos bons, propósito de produtividade, eu giro um sistema que faz com que a pessoa queira viver. Né? É interessante, eu estou com pais aí na casa dos 80 anos e vê-los envolvidos com algo. Esses dias mesmo meu pai dizia para mim, às vezes acordar e não ter o que fazer, não ter propósito, não ter o que produzir, isso me deixa triste, me deixa mal. Então, olha o balanceamento químico. Se eu tenho que produzir, se eu tenho algo para realizar, isso vai gerar em mim uma compensação química, dopamina, serotonina, eu vou ter mais adrenalina. Para quê? Para balancear. E o que a gente entende? Que na maioria das vezes o sistema de vida não é, e isso é importante você entender, não se trata de uma substância que é ruim ou é boa, mas de substâncias que precisam existir na dose. Todas elas têm função. Absolutamente todas. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de uma alta de cortisol. Mas sem cortisol não tem energia, não tem produtividade, não tem trabalho. Então, o problema não é o cortisol. O problema é o excesso do cortisol. Né? A serotonina, ela tem um papel, a dopamina, de gerar aí esse bem-estar, essa capacidade de se sentir alguém que está feliz, está pleno. Mas em excesso também vai ter impactos nesse corpo, às vezes ligados à motricidade, enfim, vários fatores que o que eu quero trazer nessa aula de hoje é o entendimento que o nosso papel é fazer a balança, é equilibrar. Sempre o equilíbrio, como já vimos em aulas anteriores, nos módulos anteriores. E eu quero começar falando aí do carro 1, né? Vocês vão ver que a aula, né, que é a próxima aula, a nossa aula 8, onde eu vou falar só da saúde física detalhadamente, é o 01 do sistema que gera vida. Por que é o 01? Porque é a base, né? O corpo é a base sobre a qual a alma, que é toda a nossa estrutura mental, os nossos pensamentos, as nossas memórias, nossa capacidade de perceber, raciocínio, inteligência, tudo isso vai ser desenvolvido, né? Vai ser construído. Então, ele precisa ser bem cuidado, um bom balanceamento físico, né? Cuidados alimentares, descanso, atividade física. Vou falar, não se preocupe, eu vou falar em detalhes sobre isso na próxima aula com vocês. Mas o que eu quero trazer nessa aula de abertura que eu estou apresentando o sistema é o entendimento que a saúde física ela vem trazer aí a base, a estrutura e muitas vezes, infelizmente, né, nós deixamos de lado até como igreja, como corpo de Cristo, o valor do corpo. O texto de Tessalonicenses 5:23 diz que nós precisamos apresentar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito irrepreensíveis diante de Deus. Então, a nossa saúde física, o cuidado com o nosso corpo, na verdade, ele vai além. Ele cuida de muitas outras coisas, porque um corpo saudável, ele vai se sentir saudável, ele vai estar pronto para cuidar, né, e ser uma casa para um espírito que vai poder ter mais condições, inclusive, eu até brinco com isso, de viver a glória de Deus, a presença de Deus. Então, a saúde física, gente, ela é a base. Sem a saúde física, todas as demais coisas, elas são
afetadas. O nosso estado emocional é afetado, nosso estado espiritual também. Quantas vezes eu escuto pessoas falando, não sinto Deus, e aquilo não tem nada a ver com a própria relação com Deus, mas com o corpo físico que está doente. Um corpo doente, ele não está apto, né? Ele não está qualificado, muitas vezes, para viver a melhor experiência mental, emocional e também a melhor experiência espiritual. Então, por isso, por essa razão, a saúde física é o 01. A gente começa com ela. Só ela, Flávia? Não, mas ela é uma base fundamental. Ela é uma base que a gente precisa, enquanto geração de guardiões, devolver o lugar dela, sabe? Devolver o papel dela. Ela tem um papel fundamental e nós precisamos devolver. Nós precisamos, com todo o conhecimento que temos adquirido, né, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dar o lugar e ofertar os ingredientes necessários para o balanceamento químico de uma criança e de um adolescente, ok? Flávia, e qual é o outro item aqui do nosso sistema? Relações saudáveis, né? Relações sociais saudáveis. Somos seres criados por Deus para vivermos em um ambiente rico, propício, cheio de bons encontros, de relações preciosas, importantes. E nosso papel é entender que desde pequeno nós já proporcionamos isso, né? As relações de amizade, as relações saudáveis, as boas relações. Eu gosto de usar essa frase em todos os conteúdos que eu passo, elas são como calmantes naturais que vão liberar química de vida para uma criança, para um adolescente, para um adulto, né? O que você pode criar e gerar? Promover encontros saudáveis para os seus filhos, ser intencional nessa área. Eu vejo muitos pais que estão fazendo e vivendo uma questão de isolamento, de bolha, né? Claro que a criança bem pequena, né? Ela vai ter um momento que ela vai ficar longe de você mais tarde, mas mesmo desde cedo, desde o início, você precisa entender que ter os amigos, ter o ambiente da escola, o ambiente da igreja, poder ter acesso a relações saudáveis é algo poderoso e tem uma química de vida, tanto, gente, que quando você tem uma pessoa em depressão, por exemplo, você tem uma perda automática dessa vontade de estar com pessoas, porque não há energia. Então, é muito importante a gente entender essa relação de troca. A gente precisa trocar. Quando eu faço algo por alguém, um voluntariado, tudo isso a gente vai falar na aula sobre esse tema. Mas eu quero que você saiba disso. Isso é importante. Talvez ao ouvir agora você já fale, caramba, Flávia, já posso mudar muita coisa aqui. Esse é o meu objetivo. Que você enxergue e já partiu transformar essa realidade. Terceira coisa, uma espiritualidade genuína. Flávia, fala para mim sobre isso. O que é uma espiritualidade genuína? É uma espiritualidade de verdade, não só religiosa, não só marcada por ritos. Claro que os ritos têm o seu papel, e na igreja, o devocional, o tempo de oração, mas uma espiritualidade onde o Espírito de Deus seja percebido, onde haja verdade e vida, e onde os nossos filhos vejam, né, essa presença real de Deus, gerando milagres, trazendo para nossa casa, para o nosso ambiente, a presença dele. Então, a espiritualidade, gente, é uma coisa que precisa ser nutrida dos nossos filhos e desde cedo, e desde o ventre, né? Quantos de nós erramos, às vezes até levamos para os ritos, mas não envolvemos eles nesse ambiente da oração, da adoração, dos milagres, das experiências que Deus fez na vida da família. Então, esse é um outro ponto fundamental. Existe uma parte de nós que precisa receber esse nutriente, esse alimento, que vai ser fundamental no equilíbrio químico. Quantas pessoas às vezes têm saúde física, têm boas relações, mas o espírito não está sendo nutrido, ele não está sendo alimentado na proporção que precisa. Outra coisa muito importante, né? Quando a gente vai estudar pessoas que desistiram de viver, a gente vai perceber um padrão mental de negatividade. A gente sabe que na depressão os 4 desses eles estão presentes, né, em quadros ligados à tentativa e ideação de suicídio, a desesperança, o desespero, a depressão, e tem um outro D que eu não estou lembrando agora,
desesperança, desespero, depressão e desamparo. Exatamente. São 4 Ds que a ciência fala que estão presentes. E tudo isso, gente, tem um início, um começo. E o começo disso é o treinamento mental. É a gente ensinar, e eu vou falar sobre isso detalhadamente na aula sobre esse item do nosso sistema de vida, que são os pensamentos bons ou bons pensamentos. Eu vou te ensinar a como você trabalha e treina seus filhos desde cedo. Sabe, quais são as áreas, como é que eu alimento os sentidos, por exemplo, o que entra, o que ouve, o que vê. Então, tudo isso é algo que vai construir a vontade de viver, vai construir uma química saudável, uma química equilibrada. Um ambiente negativo, pessimista, constante, de palavras, né, sempre de crítica. Aí tem aquelas famílias que falam, não, a gente só é realista, né? Ninguém é crítico aqui. Pois é, excesso de realidade, porque o mundo é mal, também faz mal. Então, às vezes, a gente precisa entender, e eu quero te mostrar de maneira passo a passo, prática, real, o quanto que a gente pode ser intencional na construção de uma mentalidade de bons pensamentos, como diz o texto de Filipenses 4:8. Pensai naquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, onde há louvor. Então, esse é um item fundamental no nosso sistema. E por último, não menos importante, propósito e produtividade. Eu acordo todas as manhãs em busca de fazer algo. Existe um motivo, e por isso que aqui, né, na Escola de Formação de Guardiões, esse é como se fosse uma das coisas mais importantes que a gente precisa plantar no coração de uma criança, né? É o propósito. Eu existo para um propósito que está no coração de Deus. Desde cedo, a gente falou muito sobre isso no módulo 2. Você vai plantar o sentido da vida, realizar um propósito, ser propósito, cumprir um propósito. Eu não me relaciono com Deus só porque eu amo e quero viver na eternidade, mas eu estou aqui para implantar um reino de justiça, amor e paz, como vamos ver no módulo 4 já já. E o que faz ter um propósito? Faz, por exemplo, uma criança acordar e querer ser um jogador de futebol, né? Querer ler a Bíblia inteira, eu estou me preparando, eu já ouvi crianças falarem isso, para ser o pregador do Evangelho em 5 línguas, então eu quero estudar outras línguas. Isso faz com que tenha uma vida de produtividade desde cedo, porque eu vou trabalhar para ser alguém que produz. Gente, por trás disso tudo aqui, vocês vão ver nas próximas aulas, eu vou ter química de vida. Então, eu acordo de manhã, eu faço, eu vou na igreja, eu vou treinar no futebol, no vôlei, no basquete, no balé, né? Eu vou me envolver no voluntariado, eu vou estudar com um propósito. A minha produtividade, a minha agenda diária, ela tem sentido e por trás disso tudo tem química de vida. Então, é sobre isso que vamos falar nas próximas aulas. Toma nota aí, mas com o que você já tem em mãos, corre e começa a praticar. Flávia, como? Olha para esses 5 itens do sistema, veja em qual deles você pode fazer algo de maneira clara, né? Vou trazer aqui só a imagem para você ter de volta aqui na sua visão. O que você já pode aplicar aqui? Sabe? Qual é a agenda que você já pode criar? Onde você, de olho, assim, não precisou nem fazer o teste ainda, as avaliações laboratoriais, para saber que está faltando movimento, atividade física, descanso. Tem coisa demais na vida desse menino. Ou relacionamento. Então, partiu começar a transformar, tá? Vejo você na próxima aula. Fica aí tomando nota de tudo e multiplicando. Lembra que isso é central. Você vai crescer ao gerar outros guardiões, a compartilhar aquilo que você está aprendendo nessa escola de formação. Esse é o propósito, esse é o motivo. O tempo de aula não é muito, mas aqui tem muito, mas muito conteúdo para você já multiplicar e colocar em prática na sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau!